Bom dia. Tive a oportunidade de falar com todos, mas estejamos todos muito bem-vindos e aproveitemos o que viemos fazer aqui. Eu, honestamente, achei assim tão estranho esse tempo que me deram. Por que magnetizador com mediunidade ostensiva? E eu fui procurar em Allan Kardec onde é que ele tratou disso, e nesse sentido aqui, bem objetivo, ele não tratou. Eu trouxe aqui alguns textos dele para a gente considerar, porque Allan Kardec ele distinguiu muito bem o magnetizador do médium de cura. E em todos os momentos em que ele tratou de um ou de outro, ou em algumas circunstâncias em que o médium de cura pedia auxílio da presença de um magnetizador, ou alguns magnetizadores que usavam alguém que tinha potências mediúnicas para trazer informações. Eu não encontrei, não digo que não tenha, mas eu não encontrei absolutamente nenhum caso em que um magnetizador, ele portador de uma mediunidade ostensiva, juntou as duas coisas num único fenômeno. Apesar de que nos textos que vamos ver, Allan Kardec também coloca que o magnetizador, de certa forma, ele é um médium. E diz também o contrário, que todo médium também é um magnetizador. Então, de alguma forma, o assunto ele se insere em termos de contexto teórico, mas da forma como foi colocado aqui, ele não está assim tão bem definido com a literatura de Allan Kardec. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é que um magnetizador, usando ou não de uma mediunidade, ele não é para nem ter vergonha nem medo disso. Pelo contrário, tem que ter agora sim cautela, estudo e perseverança. É comum que aconteça em alguma casa espírita, o trabalho de magnetismo está associado a trabalhos mediúnicos. Eu posso começar dizendo aqui de uma observação muito própria, pessoal, que eu vejo isso, de certa forma, com alguma restrição. Por quê? Porque normalmente onde tem um fenômeno mediúnico presente, ostensivo, ele é inibidor do magnetismo. Inibidor por quê? Porque você rompe o campo de debates. É impressionante como isso acontece. O que ao tempo de Kardec foi motor para que tudo se desenvolvesse, no pós-Kardec aconteceu tudo o inverso. Se a gente tem uma reunião mediúnica e tem um médium incorporado, a gente não pode perguntar. E se perguntar, não pode discordar. E se discordar, tem que sair da reunião. Então, isso é extremamente restringente dentro de uma atividade que você queira fazer qualquer tipo de pesquisa ou investigação. As análises, elas escapam por inteiro. Então, o que acontece? Um médium incorpora e diz: esse tipo de tratamento tem que ser feito por essa forma. Você vai dizer sim. Aí você pode ainda perguntar por quê. E na maioria das vezes diz por que é. E o porquê é não quer dizer absolutamente coisa nenhuma, com todo respeito. Porque se alguém vem para um grupo e se propõe a colaborar, ele tem que ser aberto, tanto para perguntar como para responder. E isto não se verifica no cotidiano dos grupos que tem magnetismo e magnetizador junto. Ainda há pouco aqui no intervalo, estava vendo aqui um rápido diálogo entre o general de Blumenau, o grande comandante lá do quartel-geral, meu amigo Eduardo, e ele estava conversando aqui com a Adilson, e como eu estava aqui ao lado, desfrutando de umas frutas maravilhosas que colocaram ali para mim, graças a Deus, a Adilson não precisa disso, aí sobra. E ele estava dizendo, perguntando a Adilson sobre o TCM, que é a terapia da circulação pelo magnetismo, que teve origem num trabalho de Ivan Souza, lá de Itabuna, na Bahia. E ele queria saber, no caso o Eduardo, queria saber, sim, mas e de onde veio? E ficou interessante o diálogo deles dois, né? O diálogo deles dois resumiu que, pô, não tem de onde veio. Por quê? Porque foi um espírito que disse que é para fazer assim.
E isso é extremamente frustrante. E aí o Eduardo diz assim, eu que sou engenheiro, fica difícil entender que foi o que o Espírito disse. Então, por mais que seja valiosa a informação, ela fica devendo, ela fica totalmente solta, e você fica naquela situação, bom, eu vou aceitar porque foi o Espírito que disse. Eu não vou aceitar porque eu não concordo, ou porque eu não entendo. Então fica improdutivo, a não ser quando surge alguém teimoso, que diz, tá bom, então agora eu vou vasculhar esse negócio e vou descobrir por mim mesmo. Mas eu acho muito estranho um espírito vir editar um padrão e não ficar aberto à discussão do assunto. Porque é a mesma coisa, eu venho aqui, eu estou expondo há algum tempo, lá na programação vocês veem intervalo para perguntas e respostas. Quer dizer, eu como encarnado venho para cá e me exponho. E fico aqui ao debate. Mas os espíritos vêm e não se expõem a nada. Não, mas é porque o médium pode ficar achando. Isso é problema do médium, isso é falta de desenvolvimento mediúnico. Não vou chamar, como se usa no meio espírita convencional, de falta de educação mediúnica, não. Vou chamar de falta de desenvolvimento mediúnico. E o espírito, por que ele não se pronunciou? Deveria ter se pronunciado. Se ele não se pronunciou, ele está errado. Ele pode ter o nome que ele tiver e vir pelo médium que ele vier. Porque com Allan Kardec, os espíritos tiveram a maior paciência do mundo. Allan Kardec colocava eles no canto da parede e eles respondiam. Então, já de partida, eu quero deixar bem claro isso. Eu não tenho visto com grandes vantagens a fusão da mediunidade com o magnetismo. Os grupos que eu conheço, eu vou dizer um aqui, nominado ao nome bem claro, o próprio grupo onde o Ivan recebeu essa informação do TCM, esse grupo está totalmente esfacelado. Era um grupo que tinha 60 trabalhadores, 60 magnetizadores. Olha que é um grupo difícil chegar nesse ponto. E que hoje tem 2. Um é o médium. E o outro é uma pessoa que aceita tudo que o médium diz. E para eles 2, todos os outros estão auxiliares. Então, você, de repente, você destrói tudo. Destrói por quê? Porque tem um espírito que ele é quem dita tudo. Dita, mas não admite diálogo, discussão, não admite dúvidas. Não é assim. E chega a ser um absurdo de, por exemplo, hoje ele diz, olha, tudo isso que vocês têm feito no magnetismo está tudo errado. Mas que quando está tudo errado, então ensine e não expulse as pessoas. É lógico, porque eu estou colocando um caso extremo. Isso não é padrão. Mas é para a gente ver que riscos a gente corre hoje com o modelo espírita que nós temos vivido. Porque nós perdemos o modelo de Allan Kardec, e isso a gente sabe, nós os magnetizadores sabemos. Só que muitas vezes a gente pensa que perdeu só o modelo de magnetismo, a gente perdeu o modelo espírita. Infelizmente, o modelo espírita desapareceu. Quem é que pode não errar na mediúnica perguntar? Você vai ver que são pequenos núcleos, um aqui e outro ali. E se você pergunta, ou o médium se ofende, ou o dirigente acha que a gente está indo longe demais, ou não vai para canto nenhum. Recentemente, lá numa reunião nossa, eu não estava presente, o João, finalmente ele aprendeu a ser perguntador. Eu disse, ó João, se você dirige, se você não pergunta, a gente fica até sem saber se o que foi dito é para ser aceito ou não. E o Espírito disse uma coisa, ficou todo mundo calado, e aí o que acontece? Ficamos calados. Porque sim, ou ficamos calados por que não? Por que a gente não dialoga? A gente viu aqui nas propostas colocadas por Adilson, no sonambulismo, que estava cheio de perguntas e respostas. Lógico que ele aqui está dentro de um foco bem restrito, mas por que no meio espírita a gente não tem esse foco aberto? Parece que a gente não suporta, então perdemos a referência, perdemos o modelo espírita. E na hora que a gente perde isso, a gente vai discutir agora com quem? Vamos discutir o quê? Não é à toa que hoje Allan Kardec é o menos citado dos autores espíritas dentro do movimento espírita. Quando a gente cita Allan Kardec, raramente você ouve dizer Allan Kardec no capítulo tal de tal livro. Ninguém fala. Por que isso? Porque os outros agora vieram dar as respostas, mas deram as respostas. Será que a gente tem as respostas precisas? Então,
eu tenho realmente um pé atrás com mediunidade junto com o magnetismo. Que a mediunidade ela tem tudo para se abarcar o magnetismo e a gente fica totalmente alheio outra vez. As experiências poucas que eu tenho visto não têm sido das mais felizes. Tem exceções, claro que tem exceções. Tem médios que são magnetizadores, e tem magnetizadores que são médios e sabem conduzir-se, e eu vou usar uma palavra bem própria, espiriticamente. O nosso problema de hoje, talvez, daí todo o meu cuidado, é porque a gente está fora do sistema. A gente perdeu a orientação de Kardec. E fora dela, como espíritas, nós estamos perdidos no mar. A gente não sabe. Não sabe para onde vai, não sabe para onde vai. A gente vai para onde o vento soprar. E isso é muito ruim. Para mim é péssimo. Então, de saída, eu quero dizer que eu vejo com muito cuidado a fusão. Não que ela não seja produtiva. Agora, para ela ser produtiva, a gente tem que ter primeiro, de partida, um ponto de consciência muito seguro. Se eu não tiver liberdade de conversar com o médium que está dando orientação, e ele não tiver condições de ouvir e transmitir uma resposta onde a gente possa discutir, o negócio pode sair do controle. E na hora que sair, não tenham dúvidas, quem vai prevalecer vai ser o médium. Eu não sei por que nós temos essa mania. A gente não discute com o Espírito, mas foi o Espírito que disse, acaba tudo. Parece que todo o nosso raciocínio desaparece. Não estou aqui estabelecendo também que a gente deva criar campos de conflitos ou confrontos. Não é isso. Mas tem de ter um campo de diálogo. Ou a gente dialoga, ou ficamos severamente comprometidos. Allan Kardec, Livro dos Médiuns 175. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar. A maioria dos textos aqui, a maioria, inclusive, já conhece bem. Mas eu queria destacar alguns pontos nesses textos. Desde que eles saibam conduzir-se convenientemente. Ao passo que nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Ora, Allan Kardec aqui está colocando bem distinto aquilo que nós já sabemos. Tem os magnetizadores e tem os médiuns de cura. O que é que nós, no movimento espírita, fizemos? Apagamos a palavra magnetizador e colocamos passista. E para não ficar esse passista solto, a gente adicionou um outro nome, título, médium passista. Mas por que Allan Kardec não pensou nisso antes? Allan Kardec, em vez de juntar e fundir, ele separou. Existem os magnetizadores e existem os médiuns de cura. E para não haver dúvidas, está aí no item 175, os médiuns de cura muitas vezes atuam magneticamente sem nunca terem ouvido falar disso. Portanto, não é o magnetizador clássico, não é aquilo que ele define como magnetizador. Então, temos dois campos de ação, temos duas personalidades, temos duas individualidades a produzir. Nós queremos fazer fusões e parece que não dá muito certo. E a coisa eu acho que é meio frustrante, você ser chamado de médium passista, e aí de repente você diz, mas eu sou médium passista, mas eu não sinto nada. Quer dizer que você é médium sem sensibilidade. Quando a gente vai nas qualidades dos médios, a sensibilidade é a primeira que é comum a todos. Aí quer dizer, nem essa você não tem, então que médium é que você é? Então você já vê que a gente está começando a fazer incorporações indevidas, coisas que não veio de Kardec. A gente que colocou, a gente não. Eu acho que nessa época daí eu ainda estava no mundo espiritual, porque o que fizeram com o espiritismo é de arrepiar quando a gente começa a pensar direitinho. Médium passista. E o pior é que essa expressão ela é comum, muito mais comum do que qualquer outra das expressões que a gente conhece. Então você é médium passista, muito bem. Onde é que tem isso na obra de Allan Kardec? Não tem. E de onde foi que veio? Ninguém sabe. E sabe-se. O ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, lá em Natal, quando ele esteve lá em Natal, em novembro do ano passado, vai fazer um ano, alguém lhe perguntou sobre magnetismo. Por que a FEB não tinha um curso sobre magnetismo?
Ele disse que magnetismo é uma coisa superada. Eu estou dizendo isso porque eu tenho gravado. E foi criado um neologismo chamado passista, porque Allan Kardec não tratou do assunto. Ora, na hora que o presidente da Federação Espírita Brasileira se põe a dizer um absurdo desse, daí para frente o que vier lucro. É a pessoa dizer o que vocês leram de Allan Kardec não existe, foi uma ilusão de ótica. Porque ele nunca falou nesse assunto. E realmente Allan Kardec nunca falou nem de passista nem de médium passista. Ele falou de magnetizador e de médium de cura. Mas parece que o meio espírita não gosta nem de um nem de outro. A gente fala assim, quando acontece um médium de cura, o que acontece? Vai todo mundo atrás. Procure uma federação que apoie. Nenhuma federação apoia. E pelo contrário, diz, olha, vocês tenham cuidado, isso é fascinação. E a gente fica sem saber o que fazer, porque é um espiritismo que não tem espírito. Ah, eu vou para uma reunião em que agora eu estou sabendo que a gente pode fazer perguntas ao multiplicador. Oh, cuidado, cuidado. É melhor você não ir. Tá bom, então a gente faz um espiritismo, tem o que, então, afinal de contas? É um espiritismo que faz de conta. Isso pode parecer, e vai soar sempre, como muito agressivo de minha parte, para um movimento. Mas se a gente uma hora para pensar, para ver em que bonde que a gente entrou, ou a gente vai cair num ponto totalmente errado do que a gente pensa que a gente está indo. Então, volta para o que eu estou falando, né? Allan Kardec define claro. Tem magnetizador e tem médium de cura. E ele nem colocou nem passista, nem médium passista. Tem esses dois. Bom, você vai seguir com Allan Kardec, então vamos seguir aqui. Não, vamos seguir com outra coisa, então vamos com outras coisas. E como é o nome dessas outras coisas? Estão dizendo que é espiritismo, mas não é. Ah, mas se for agir assim, a gente não pode, desse jeito que a gente vai ser agressivo. Pois é, Paulo também fez a mesma coisa. Se eu tiver que agradar os homens, jamais servirei a Jesus. Então, pensa, vamos lá, continuando. Ainda no mesmo item, a intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores, recorrem à prece, que é uma verdadeira vocação. Então, Allan Kardec coloca o máximo de, na minha visão, o máximo de miscigenação que a gente pode ter entre os dois. Então, o toque de mediunidade entra na hora que você faz uma prece. Não é um pronunciamento de palavras, é uma prece, em que ela tem a função como de evocação do mundo espiritual. Então, isso daqui eu estou sendo, seja eu magnetizador, seja eu um homem de vontade, seja eu mesmo um médico. Na hora em que eu estabeleço a relação pela prece, aí eu começo a colocar e a consentir que haja a intervenção de uma potência oculta. Mas no médium passista, onde é que está isso dentro dessa colocação? Em lugar nenhum, porque ou você é magnetizador e ora, ou você já é um médium de cura propriamente dito. E ora, eu não tenho necessidade de ter uma outra figura no meio entre os dois. Foi esse o ponto em que eu tomei como partida dentro do que a Sônia me colocou como tema. Bom, vamos ver até a possibilidade de ter os dois juntos. Então, eu sou um médium ostensivo e sou magnetizador também. Como eu digo, Allan Kardec não entrou no detalhe, mas é possível. Dentro da proposta tem aí quais são as vantagens, as facilidades, os obstáculos, as dificuldades. Eu vejo muito mais dificuldades do que facilidades. Primeiro porque, se eu estou dividido na mente, eu aqui vou te fazer um bem, eu vou te trabalhar, eu vou te curar, eu vou te ajudar. O meu foco é aqui. Estabeleço a relação pela oração, pela sintonia do superior, mas estou voltado para você. Eu não tenho como, neste momento, vamos colocar agora outra figura, eu como médium, sentado numa mesa mediúnica, eu estou recebendo o Espírito. Veja que o meu foco de objetivo é totalmente diferente. Aqui eu estou para te atender.
Aqui eu estou para saber o que, é que os Espíritos querem, para saber onde é que a gente vai agir. Ou seja, é a abstração contrapondo com uma objetivação. Então, no momento em que eu estou aqui para trabalhar você, eu estou objetivo. No momento em que eu estou numa reunião mediúnica, eu estou dentro do abstrato. O abstrato aqui bem colocado do que pode acontecer. De repente eu tenho que pegar essa abstração e entrar aqui na objetivação. Estou preocupado com você. Chega um espírito. Que tipo de suporte eu vou ter primeiro para analisar que espírito é esse que está chegando? Eu não sei. Às vezes numa reunião mediúnica, a gente é iludido, onde eu não tenho um foco paralelo, eu estou aqui só pensando em dar espaço para que você venha. A chamada facilidade. Vem o espírito, não sei o que ele tem, não sei o que ele faz, dependendo, eu posso sentir as sensações agradáveis, desagradáveis, entro no envolvimento, as percepções, tudo isso vem aos poucos. De repente eu estou aqui na hora da ação magnética, se aproxima o espírito, será que eu vou ter a mesma liberdade de análise que eu estava enquanto eu estava aqui fora? Ela já fica meio complicada. Se por acaso eu achar que essa entidade que vem se manifestar comigo na hora da minha terapia, eu achar que é uma entidade do bem, se for do bem, tudo bom. Mas se não for, que horas, em que momento é que eu vou perceber que ele não é do bem? É aí onde entra o problema. Não é o fato quando der certo. É a alta possibilidade de na hora que der errado, dar errado feio. Porque imagina, eu estou querendo tratar a Sônia. E chega um espírito inteligente, porém mau. Bom, eu vou estar uma boa aqui, porque eu quero me aproveitar do momento. Então, a Jacó está aqui totalmente concentrado, focado, está procurando fazer um tato magnético, percebendo. Aí eu sinto aqui uma frequência que vem se aproximando e dizendo assim, olha, a Sônia é uma pessoa muito legal, vamos ajudá-la, chega mais perto, e eu vou. Isso, agora veja aqui no laríngeo dela, como é que está. Faça um tato mais próximo do laríngeo, e quando chega bem aqui, e disse, agora. É uma possibilidade. Aí eu vou descobrir nesse momento que não era o melhor espírito. Porque, vou voltar de novo, estou colocando a forma bem prática e objetiva. Aqui eu estou aberto para o que vier. Porque tem toda uma equipe aqui para me assessorar. Tem um dirigente, tem como é que se dá o nome? Doutrinador, um dialogador, tem outro que dá base, tem todo mundo aqui, tem toda uma estrutura. E eu não estou em relação com ninguém, porque mesmo que eu esteja com relação em alguém, tem uma mesa no meio. Aqui não, aqui estou eu e a pessoa. Então, se acontecer um único problema desse, na sua encarnação toda, um só, ele é suficientemente grave para você ter que ter cuidado. Agora imagina, eu sou um médium ostensivo, e se eu não for bem preparado? A probabilidade vai crescer. Se eu sou bem preparado, a probabilidade diminui, mas não zera. Se eu tenho uma mediunidade ostensiva, agora vamos entrar nos outros detalhes, de vidência, mas só vidência, menos mal. Se eu tenho uma mediunidade ostensiva de audiência, menos mal. Já pensou, estou aplicando aqui um passe, deixa eu sentir o que a Sônia tem. Essa infeliz, olha o que eu estou ouvindo. Mas isso vai me atrapalhar. Não vai fazer eu ser agressivo com ela, mas lógico. Imagina, Marcelo, você aplicando ali um passo com amor e o espírito. Mata essa infeliz, já desgraçado. Na última vida eu ainda estou aqui, ela já está aí, olha onde é que eu ainda estou. E você para os beiços da vida é fácil, né? Porque no meio espírita, uma das únicas vantagens do serviço é que a gente tem aprendido no atual modelo é ser beiço moda. Oh meu Deus, como tem espírita beiço moda? Meu irmão. Olha. Meu Deus, eu estava com tanta saudade de você. Que bom então que eu vim, era melhor que você tivesse demorado mais um pouco. Aumentar a saudade.
Eu estou colocando assim de uma forma bem prática, porque como eu fiquei no final sem entender qual era a razão da proposta, então a melhor forma que eu tenho é não ter medo, não ter receio e agora ter cautela. E por isso que eu estou fazendo assim até repetidamente. Estou me colocando ora como magnetizador, ora como ostensivo e depois junto os dois. E como a proposta, pelo que eu entendi, é no momento de magnetizador, eu trago a minha ostensividade mediúnica, as vantagens podem, mas as desvantagens são pesadas. Aí, de repente, eu tenho uma evidência, ótimo. Então, eu tenho uma evidência ostensiva, isso vai ser ótimo para o meu tato magnético, em termos. Porque imagina eu, pelo tato magnético, descobrir que tem uma descompensação cardiológica, mas pela evidência está me mostrando apenas um problema hepático. Tem relação? Tem. Mas naquele caso, está me confundindo, porque eu não sei se eu trato esse ou se eu trato aquele, por exemplo. Eu vejo que até aí pode ainda ter algumas nuances em que gerem dúvidas. Ah, mas você como magnetizador não pode errar? Posso, mas eu como magnetizador jamais vou dar um tapa nela. Eu como magnetizador, na hora que eu tiver dúvida, eu vou mandar dispersivos e pronto. Não vou complicar. Mas e se eu complico? Por conta de uma ação mediúnica? Então eu vejo com bastante cuidado. Eu ia dizer essa conclusão já no final, mas nem vale a pena nessa gente já começar. Eu vou pedir desculpas porque eu separei algumas citações da obra de Kardec. Todas as citações que eu tenho aqui, todas são de Kardec. Uma grande parte da revista Espírita. E eu, de repente, depois estava guardando nas prontas, eu vi que em algumas delas eu não tirei exatamente de que exemplar, de que número, mas eu posso até depois pegar tudo, vou colocar tudo outra vez e repasso para a Sônia pela internet, já com todas as citações. Mas se alguém que tem a obra de Kardec no PDF, é só pegar, por exemplo, como procede um magnetizador comum, coloca isso aí, você encontra fácil, porque isso aqui tudo foi Ctrl+C, Ctrl+V. Okay? Então, não tem como não encontrar. Como procede um magnetizador comum? Suponhamos que queira agir sobre um braço, por exemplo. Concentra a sua ação sobre esse membro e, por um simples movimento de seus dedos executado à distância e em todos os sentidos, agindo absolutamente como se o contato da mão fosse real, ele dirige uma corrente fluídica sobre o ponto desejado. Isso aqui para mim foi uma revelação interessante. Allan Kardec era digital, e eu não sabia. Ele, como magnetizador, ele era digital. Porque esse aponta os dedos, né? Então, é mais foi uma nuance. Quando eu li isso aqui, eu digo, estou me descobrindo aos poucos. Porque se fosse eu fosse colocar isso, eu colocaria, e por um simples movimento da palma da mão, era como eu teria colocado. Ele colocou dos dedos. Então, eu acho que ele era digital. Ele estabeleceu como é que o magnetizador trabalha. O espírito não age de outro modo. Sua ação fluídica se transmite de perispírito a perispírito e desde para o corpo material. O estado de sonambulismo facilita consideravelmente essa ação em consequência do desligamento do perispírito, que se identifica melhor com a natureza fluídica do espírito e sofre então a influência espiritual elevada à sua maior força. Dentro do que Adilson colocou, aqui é uma situação diferente da que é mais comum para Adilson. Aqui é o próprio paciente que está sonambulizado. Então, se você está recebendo uma ação espiritual e nesse momento você sonambuliza, o espírito ele atua de uma maneira muito mais vigorosa do que ele ter que atuar no perispírito para o perispírito somatizar o processo. Veja que detalhes Allan Kardec entra. E aí a gente diz que isso daqui não faz parte do espiritismo, ou então dizer que isso só interessa a grupos de estudos, ou então dizer que é melhor não falar nada dessas coisas. Então dizer que Allan Kardec não entrou nos detalhes ao ponto de vir dizer como é que os espíritos atuam.
Nós podemos atuar pontualmente em cima de órgãos de membros, em cima de centros vitais. E Allan Kardec diz que os espíritos não fazem diferente. Quem foi que disse isso também, que não era da época de Allan Kardec? O espírito André Luiz, quando ele diz que os magnetizadores do mundo espiritual trabalham à afeição dos magnetizadores da Terra. Na época dele, na época em que André Luiz escreveu isso, ainda haviam magnetizadores. Então ele dá um como espelho do outro. E aqui foi o que Allan Kardec fez. Só que a diferença é que quando o magnetizador trabalha algumas vezes de forma pontual, os espíritos trabalham dentro do sistema perispírito. E que este traz agora para a somatização. Quando o Adilson estava falando aí do perispírito, agora já no finalzinho, ele, de uma certa forma, ele deu todo o preâmbulo para que a gente pudesse entender essa colocação feita por Allan Kardec. E quando já foi dito aqui hoje, e quando a gente tem a percepção do magnetismo, a gente começa a ver um outro espiritismo, aqui está um exemplo. Porque se não temos a visão do magnetismo, sabe o que acontece com a leitura desse texto aqui? Ele passa batido por todo mundo. Ninguém dá a menor atenção a isso. E é uma situação capital. Como é que os espíritos atuam? Como é que os magnetizadores atuam? Por onde se dá o processo? Vê que aqui tem toda uma abertura para a gente começar a entender a produção do fenômeno magnético. E ao contrário disso, a gente tem demorado muito para perceber tudo isso. Definição de Allan Kardec para médiuns curadores. São os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. Primeira definição. O médium curador é aquele que pode curar só pela imposição das mãos ou pela prece. Deixa que ele tenha uma percepção diferente do que a gente entende o médium curador. Quando aí a gente chega, o que é que a gente quis fazer? Pegar na casa espírita e colocar todo mundo para ser impositor de mão. Então, tratar todo mundo só fazendo imposição. Mas será que a gente não está pegando o efeito pela causa? Porque está dizendo que o médium de cura é só com uma imposição de mãos ele consegue. Mas a gente está interpretando que só a imposição de mãos já resolve o problema da origem. E aí a gente desvirtua tudo. O pior é que tem cursos de passes que usam exatamente essa citação para dizer isso. Está vendo o que Allan Kardec está dizendo? Que basta a gente fazer imposição de mãos. Essa faculdade, e olha que coisa, não é essencialmente mediúnica. Por isso que eu digo que Allan Kardec, ele colocou as coisas e depois parece que ele diz o contrário. Possuem a todos os verdadeiros crentes, sejam médiums ou não. As mais das vezes, e aqui é onde entra o complicador, é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Se necessário. O problema é que na casa espírita hoje a gente não pode falar de que não tem um espírito, de que a gente tem o poder de fazer. Agora não foi que Allan Kardec disse isso no livro dos médiuns. Mas a gente lê o livro dos médiuns e quando lê, presta atenção, é muito complicado isso. Ele está dizendo que qualquer um pode ser, não precisa necessariamente ser médium. E que isso nem é considerado em si uma qualidade mediúnica, a tal ponto que pode até ser desnecessária a presença de espíritos. Ou seja, derruba toda a teoria que a gente vem aprendendo desde que conheceu o caso espírita nesta encarnação. Está indo tudo por água abaixo. E quem é que está desmontando tudo? Allan Kardec. Mas por que é que a gente não vem discutindo isso há mais tempo? Eu não sei. Eu estava comentando ontem com o Eros, que atualmente eu recebo todos os dias, sem exceção, todos os dias. Eu recebo e-mails de pessoas dizendo, nossa, até que enfim o espiritismo não existe. Porque no centro em que eu estou, ele já desapareceu. E desapareceu por quê? Porque a gente troca a lucidez pela escuridão e pela confusão que está colocando na nossa cabeça.
É terrível isso. É terrível. A gente tem uma doutrina tão clara, tão lógica como o Espiritismo, e a gente fica aí batendo nas paredes, andar feitos cegos. Porque ninguém aceita um argumento desse. Agora imagina se isso fosse um texto meu. Ele está aí bem claro, esse aí a referência já está. No livro dos Médiuns. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Aí o que foi que a gente fez? Os espíritos fazem tudo. E a gente não faz nada. Isso é tão falso de um jeito, que se fosse verdadeiro, cabines de passes eram para ser salas sem nenhum passista. Toda cabine de passe era para estar lá. Você entra, eu vou receber um passe hoje com quantos minutos? Não sei, tem que ir lá. Quando você sentir que os espíritos já fizeram o que tinha que ser feito, você sabe. Mas como é que eu vou saber? Não sei. Quem sabe são os espíritos. E a gente entraria numa indefinição. Eu conheço uma casa espírita que tinha uma cabine para a pessoa receber passe espiritual. Igual o único centro espírita que eu conheci até hoje. Em que você entra, só que alguém entra, você vai ficar lá tantos minutos. E a pessoa vai, entra, se deita, relaxa. E depois, quando sai, pronto, você já recebeu o seu passe. Pelo menos há a coerência do que Allan Kardec tinha dito, que o passe espiritual dispensa a presença de um magnetizador. Mas aí a gente não acredita, nem nisso a gente não acredita. Porque o paciente também não acredita. Não, eu sei que os espíritos fazem tudo, mas não tem ninguém que... É um negócio... É desagradável, imagina. E a água também passa por aí? Também. Óbvio que sim. Mas vamos lá, vamos ver Kardec, porque Kardec é que é o cara. As pessoas não diplomadas, isso aqui era uma interrogação que ele estava fazendo, só para ver os vínculos que ele viu, né? As pessoas não diplomadas que tratam os doentes pelo magnetismo, pela água magnetizada, que não é senão a dissolução do fluido magnético, pela imposição das mãos com a magnetização instantânea e poderosa, pela prece, que é uma magnetização mental, com o concurso dos espíritos, o que é ainda uma variedade de magnetização, são possíveis da lei contra o exercício legal da medicina. Vejam que foi isso Allan Kardec que colocou tudo relacionado ao magnetismo. Parece um exagero. Os pacientes que são tratados pelo magnetismo, pela água magnetizada, pela imposição das mãos, pela prece, com o concurso dos espíritos, tudo isso tem relação com o magnetismo. E aí nós tiramos o magnetismo do espírito. Aí vai sobrar o que para a gente? Não sobra nada. Aí a gente precisa agora ficar encontrando neologismos, ficando procurando aí referências que não existem. A gente fica procurando desculpa para poder dar uma nova partida. O magnetismo clássico, dizem todos os autores, deveria ter sido desenvolvido pela medicina. Era para os magnetizadores serem médicos, era talvez, isso já desde Mesmer, era quase que um pré-requisito. O bom magnetizador tem que ser médico. Mas a medicina simplesmente não quis saber do magnetismo. Aí agora o magnetismo cai via Allan Kardec nas mãos dos espíritas. Aí os espíritas também não querem o magnetismo. A gente vai reclamar de quem quando chegar do outro lado? Porque se os médicos não quiseram, por mil interesses diferentes, vá lá. Mas por que nós espíritas não quisemos? Ou não estamos querendo ainda? Porque convenhamos, um encontro desse que eu estou achando que tem muita gente, honestamente. Mas era para ter muito mais gente interessada. Porque estamos falando da essência espírita. Não estamos falando de firula, não. Estamos falando aqui da essência. Mas eu tenho certeza que aqui tem gente que está aqui, mas não pode dizer em casa que veio. Porque vocês foram ver Jacó. Não, vocês estão doidos, vocês vão ter que sair da casa. Porque é meio esquisito esse negócio. Porque Jacó fala muito de Allan Kardec.
Vocês não vão atrás desse cara. Esse cara só apresenta texto de Allan Kardec. Vocês estão doidos? A gente tem que ficar mesmo com esses textos mais amenos. Eu tenho um amigo que recentemente ele foi acusado porque ele falou de textos fora do Evangelho. Ele só pode falar do Evangelho. E aí eu, para provocar, disse: por que você não falou só do capítulo 19? Porque o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo é magnetismo da primeira e última página. Quem ainda não leu, tenha cuidado para ler, porque nesses dias vão arrancar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesses dias vão condenar. Porque ali no capítulo 19 que diz que isto não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas, dito pelo Espírito Protetor Guia do Senhor Allan Kardec. Pronto. Está no capítulo 19. Aí isso fica meio confuso dentro da gente. Aí o pessoal diz: não, é porque esse pessoal do magnetismo, eles usam de sofismas. Sabe? Eu não vejo sofisma em canto nenhum, eu estou vendo é muito literal, tá? É claro. Olha quantas situações que Allan Kardec colocou, fez o inverso do que o movimento espírita faz. Enquanto que o movimento espírita quer que tudo seja espiritual, Allan Kardec trazia tudo para o magnetismo como referência. Ai, ai. Livro dos Médicos, que até a Sônia começou a transcrever essa parte aqui ainda há pouco. A subjugação corporal, que era muitas vezes auxiliada, a energia necessária para dominar o mau espírito. Porque aqui é uma situação em que talvez a mediunidade com o magnetismo esteja junto. Mas vejam como foi que Allan Kardec equacionou o problema. Daí o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue ou pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Em falta do concurso do obsidiado, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito. Porém, como este ascendente só pode ser moral, só a um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo, e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral, porque então se impõe aquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele. Vejam, Allan Kardec teve aqui uma oportunidade ímpar. No caso de obsessão, precisa de um terceiro elemento. Esse terceiro elemento não era para ser um médium. Ao contrário disso, ele pediu alguém que tenha força moral, ou alguém que se imponha pelo magnetismo ou pela força da sua vontade. Então ele colocou, ainda aí ele colocou de forma distinta. Porque para lidar com o outro elemento, um era o elemento homem, aí precisa do magnetismo. E o outro elemento é o elemento espírito, o obsessor. Esse daí precisa alguém com força moral. O que a gente deduz? Ou o magnetizador, ele tem força moral suficiente para dialogar e resolver o problema magnético, ou talvez fossem duas pessoas, um magnetizador e um dialogador, para usar a expressão que meu amigo me disse que era a expressão, dialogador. É isso que eu estou explicando, fala que é motivador. Não, é dialogador, você desde criança. Então, vejam que aqui é uma oportunidade onde Allan Kardec poderia dizer: o magnetizador, ele aqui seria um médium, no sentido literal. E mesmo assim ele não coloca, ele coloca aqui o magnetizador, e aí para restituir as forças, porque na continuidade do texto, é exatamente essa a proposta. Porque muitas vezes o que falta ao obsidiado é uma força fluídica, daí a necessidade do magnetizador. E uma autoridade moral para doutrinar, educar, dialogar com o espírito. E é meio que doutrinar porque ele se impõe textual, mas não se impõe pela força, se impõe pela moral. Então fica para mim extremamente claro como é que o processo se dá. Na continuação desse texto ainda vem um outro fator que complica mais ainda o movimento espírita. No final você evoca quem? O guia do obsidiado. Mas não pediu para chamar o obsidiado, não. O obsessor, não.
o protetor dele, ou então, se não conseguir isso, algum espírito superior que dirige o processo. Só que nas casas espíritas nós não seguimos esse modelo tampouco. A gente simplesmente faz o que dá para fazer e vamos embora. Você imaginou de cada obsessor, de cada obsidiado, a gente evocar os guias deles? Mas nunca passou na nossa mente isso. Nossa, mas isso está lá no livro dos médicos. Era o modelo proposto por Allan Kardec. Mas a gente não evoca. Até porque evocar até bem pouco tempo era proibido, né? Hoje em dia já voltou a se falar em evocação, mas não se animem muito não, que neste dia vem outra onda de proibição. Eu estava recentemente participando de um evento e uma pessoa me perguntou o que é a coisa mais comum hoje no meio espírita. Eu não entendi o porquê da pergunta, mas eu entendi o porquê da resposta. Disse: a coisa mais comum no meio espírita hoje é não pode. Não tem nada mais comum no meio espírita do que não pode. Ah, eu queria no Evangelho no lar a gente pode aplicar o passe, mas não pode. Eu queria durante uma reunião talvez fazer uma pergunta, não pode. Eu gostaria de aplicar um passe todo dia, não pode. Eu gostaria, chega um ponto que antes de você expressar, já vem não pode. Ninguém pode mais nada. Você não pode experimentar, não pode testar, não pode perguntar, não pode questionar, não pode duvidar, não pode nada. Tem só que aceitar. E aí a gente fica numa situação bem complicada. Por isso é que Allan Kardec está perdendo espaço. Ele não pode, quem pode consultar Allan Kardec? O nosso amigo João Francisco de Natal, ele saiu de um grupo de estudos na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, porque estavam discutindo o assunto, e aí ele caiu na bobagem de levar o livro dos Espíritos e abrir para ler. Porque não pode. Como é que numa reunião de estudo você vai abrir o livro dos Espíritos? Não pode. Tem uma apostila. Sim, mas dê licença, Allan Kardec, deixa eu ler aqui, não pode. Não estou brincando, estou falando sério. Você não pode ler Allan Kardec para discutir um assunto que está sendo colocado. E aí, isto foi considerado ele como um comportamento de insubordinação. E João, homem vivido, experiente, foi chamado à diretoria para se explicar. E aí ele caiu na besteira de comentar o assunto que era para ser comentado. Só, olha, vejam bem, estava sendo discutido isso. E eu fui dizer que Allan Kardec disse: não, mas não pode. Ele disse: não, deixa de brincadeira. Senão, porque tem que seguir o roteiro. Ah, então dê licença, eu estou fora. E ele saiu. Porque numa casa espírita em que você não possa trazer a opinião de Allan Kardec, então você também não pode mais participar dessa casa. Eu não participo. Não pode por não pode, vamos pelo não pode do consenso. Então foi assim que o meu amigo João saiu de um belíssimo trabalho que ele desenvolvia. Porque ele quis trazer Allan Kardec para a discussão. Não pode. Então é muito bom um estudo desse. É um estudo que alguém faz uma apostila, a apostila está contra a base, mas não pode, porque tem que seguir a apostila. No dia que a apostila for mais forte do que a base, eu já não preciso mais ou da base ou da apostila. É muito comum quando eu faço seminários, mas já não tem nenhum apostila, as coisas, não, minha não, já tem os livros. Mas eu vou ler o livro, dá muito trabalho, ele deu muito mais trabalho para eu escrever. E eu escrevo. Escrever um livro dá muito mais trabalho do que ler. Quem nunca escreveu um livro não tem ideia do quanto dá trabalho. Então, vamos em frente. Mexer aqui um pouquinho com meu amigo Adilson. Ainda no livro dos médiuns. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito. E a Sônia também colocou esse caso. E para isso, não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dada por outro. Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Era um caso de sonambulismo, em que o sonâmbulo, ele dizia qual era o mal, mas ele não sabia receitar. Ele só receitava se tivesse um espírito. Se o espírito não estava, ele dizia o mal, mas não tinha receita. E aí Allan Kardec vai e coloca:
Quando só, era apenas sonâmbulo. Assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era sonâmbulo médio. Isso daqui eu trouxe mais só para mostrar como era que Allan Kardec era criterioso no estabelecimento do uso das palavras. O que é mediunidade? Mediunidade é a influência de um espírito desencarnado sobre um espírito encarnado. Na hora que eu, como sonâmbulo, saio, observo e digo que eu estou observando, não existe mediunidade nenhuma aí envolvida. E isso é uma ação puramente de emancipação da alma. Mas na hora em que eu pego uma informação e digo, olha, eu estou vendo isso e isso, mas tem uma pessoa aqui que está me dizendo isso, esse contato é o viés mediúnico. Você continua sonâmbulo, só que em algumas circunstâncias sonâmbulo apenas e em outras sonâmbulo médio. Pois é. Então é muito claro a postura de Allan Kardec, por isso que eu já no início falei, eu não vejo muito como colocar um magnetizador e ele ter que usar no magnetismo uma ascendência mediúnica muito forte. Porque a mim me parece, ser momentos distintos. Isso não significa dizer não receber influência, porque a minha questão toda está mais na palavra ostensiva. Porque a vertente ostensiva quer dizer aquela mediunidade que tem uma atuação preponderante, forte, muito presente. Para eu fazer uma ação magnética em quem quer que seja, eu não dependo de espírito. A gente viu na passagem anterior. Se necessário, para aumentar as forças, vem do espírito. Se necessário. Significa dizer que eu posso. O problema é que quando a gente coloca isso no meio espírita, isso é lido, ouvido, entendido da seguinte maneira: está querendo ser mais do que tudo. Ele acha que pode tudo sozinho. Allan Kardec também teve essa preocupação, não só ele, os magnetizadores clássicos, quase todos bateram no mesmo ponto. Temos que fugir da vaidade, da pressuposição de que somos os donos do mundo. Agora, não podemos nos omitir a ponto de anular as nossas faculdades, as nossas potências. Esse melindre, esse meandro, é que às vezes é delicado para a gente saber onde está se posicionando, ora num, ora no outro. Porque às vezes é muito fácil você dizer, bom, eu consigo fazer, eu posso fazer, eu sei fazer, eu faço, eu vejo os resultados. Entre você saber disso e usar com segurança e bem, e você saber disso e a partir daqui, eu não dependo de ninguém, eu faço tudo sozinho e que se dane o mundo. Aqui é onde você começa a correr riscos. Então, essa linha de equilíbrio, mesmo os magnetizadores que não tinham um discurso nem uma vivência espírita, os clássicos, até porque o espiritismo surgiu depois deles, mostra que gera uma preocupação bem comum, principalmente por Deleuze. Deleuze foi quem mais bateu nesse quesito de moral. A moral, a qualidade da sua postura, o seu comportamento físico, o seu comportamento emocional, o seu comportamento de educação. Ele batia nisso o tempo todo, tanto para o magnetizador como para o sonâmbulo. Ele insiste. Então, algumas vezes, quando a gente lê Deleuze, a gente tem a impressão até de que Allan Kardec copiou. Parece que ele tinha um Ctrl-C, Ctrl-V. Porque tem algumas expressões usadas por Deleuze que são literalmente as mesmas que Allan Kardec usou em muitas circunstâncias na própria codificação. O que mostra que havia, de fato, não só ele foi aluno, porque estudou as obras de Deleuze, como havia uma sintonia espiritual entre os dois. Deleuze parece que estava ali assessorando Allan Kardec também naquela época. Mas vamos lá. Livro dos Espíritos também, uma outra questão que é muito conhecida. Tem algumas pessoas verdadeiramente podendo curar pelo simples contato. Nos cursos, quando eu uso essa pergunta, eu uso exatamente para desconfigurar a hipótese de que a gente não pode tocar. Podemos tocar, sim. E por que não?
Se fosse não, era para os espíritos já terem começado a responder negativamente. Mas eles disseram que a força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. E aqui entra a segunda parte. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então, Allan Kardec não só fala, como ele até chama a atenção para que a gente tenha muito cuidado. Nem ele, foram os espíritos que responderam. Porque eu posso curar, mas cuidado. Porque as pessoas tendem a fazer muito caldo nesse ângulo. Tá? Eu achei interessante, por exemplo, a exposição de Adilson ainda há pouco, e a gente vê que coisa interessante. Você expõe um problema, e eu tenho quase certeza que muitos aqui ficamos assim pensando, nossa, então que legal, então ele conseguiu destruir as pedras e foi tudo resolvido. E logo em seguida disse, não, foi preciso que a pessoa fizesse a cirurgia. Não por algum motivo. E depois ele resgata um outro caso, em que, semelhantemente a este, a pedra foi dissolvida. Se a gente pega esses casos e começa a refletir em cima, não fica só ouvindo, reflete. Mas peraí, no segundo caso teve um aspecto interessante. A pedra cresceu. Esse é um aspecto interessante. Mais interessante do que esse. A pessoa a si mesmo continuou. Esse é o aspecto mais valioso. Se ele não tem continuado, ele parava ali, a pedra cresceu, vai ter que ir para a cirurgia. Ele não parou, eu vou continuar, o caminho é este. Lá na frente a pedra se dissolve. Como é que a gente pode aprender se não comparar, se não analisar? Adilson poderia muito bem ter omitido alguma coisa do primeiro caso e ter trazido até com mais força o segundo. Por que ele não fez isso? Porque não há nenhum interesse nem dele, nem de ninguém que está aqui, acredito eu, de negar, ou de inventar, ou de supervalorizar o que quer que seja. Quando ele resgata, na hora que ele estava falando, eu me lembrei, mas você teve um caso desse? Depois eu me lembrei do rapaz lá do quarto M, que só foi só aquela vez, né, por sinal. E um caso super curioso, porque se ele agravou e depois estava resolvido, será que a gente não deveria estar atento para os casos que Mesmer já vinha dizendo que as terapias começam com o agravamento das crises? Mas a gente morre de medo. Apliquei um passe e a pessoa piorou. E agora? Agora eu estou inseguro, vou mudar. Ou então eu vou mudar. Muda, tudo bem, a sua intenção é ótima. Mas você não sabe aonde era que o magnetismo ia atuar ainda. Qual é a atuação? A gente está lidando com um mundo que, além dele ser quase que desconhecido nosso, que é o mundo fluídico energético, ainda não temos sequer como construir ou ter apoio de laboratórios para mandar fazer exames e acompanhar de perto. Então, se na medicina a gente caminha a passos lentos com todo o aparato, no nosso caso a gente vai muito mais devagar. E aí o medo parece que toma conta da gente. Alguém piorou um pouco, já complica. Recentemente eu estou trabalhando uma pessoa, um cara bem de vida, um cara jovem, um cara tudo é aquela pessoa de sucesso. Quer dizer, não acredito que uma pessoa dessa caia desse jeito. E caiu de um jeito, um mutismo bravo, não fala, não quer, e acha que a vida vai se acabar e não pode, sabe, mas totalmente, quem conhece a pessoa, você diz, não, essa pessoa não é aquela, tem outra pessoa. Nas duas primeiras sessões ele piorou, mas piorou doidamente. Só a partir da terceira eu falei que ele começou a melhorar. Na quinta sessão, e como o caso era muito grave, está sendo feito diariamente. No quinto dia,
Ele chegou, conseguiu falar e disse assim: eu dormi essa noite. Eu falei: ah, que bom, pelo menos, né? Ele disse: mas eu estou tomando remédio para dormir. Era para nessa hora eu puxar, não era para a gente puxar nessa hora. Eu digo: e nas outras noites você tomava remédio? Tomava até mais. Tá, então, peraí, então, vamos colocar os pés no chão. Porque você estava tomando remédio e não estava dormindo. Agora que você dormiu, você acha que é o remédio? Não, eu estou só me dizendo que eu estou tomando remédio. Eu digo: ah, tá bom. Então quer dizer que era para você ter dormido sem nada. Quer dizer que você não gostou de ter dormido. Ele disse: não, eu estou ótimo. Ele está na segunda semana. Já dorme, já pegou o remédio de dormir. Logicamente está sendo uma terapia, né, para ele. Entendeu? Claro. E uma complicação gravíssima no laringe. Fazia tempo que eu pegava uma pessoa com um laringe tão travado daquele jeito. Mas travadão, sem condenar, pelo laringe nem passa, nem sobe, nem desce nada. Então o cara está lá todo bloqueado. É a palavra não dita. É. Aí é a parte do psicológico. É, outro. Fortemente. Mas ele não ia do jeito que ele estava para o psicólogo, ele não ia para nada. Foi para um psiquiatra, lógico, sem nenhum desrespeito, ele já empanturrou remédio. Quando ele já chegou lá para o tratamento, ele já chegou já travadão. Porque infelizmente é assim que acontece. Como você não sabe lidar com a energética, infelizmente a medicina, o corpo desprezado do magnetismo não sabe lidar. Ela sabe lidar com reações químicas, então tome reações químicas. Não culpa o médico. É que simplesmente a faculdade de medicina ela foi estabelecida num outro viés. Ela não foi preparada para esse viés que nós estamos. Então, é tanto que a gente vê muito bem com o médico, quando você vai para um médico, ele diz assim: não, mas você não tem nada. A gente olha para ele assim e diz: como que eu não tenho nada? Com tudo que eu estou sentindo, não, mas está aqui todos os anos, está tudo normal. Você não tem nada. Sim, agora você vai ter um psiquiatra. Ah, quer dizer que o psiquiatra é aquele que trabalha com coisa nenhuma, então. Porque você só vai para o psiquiatra quando você não tem nada. Então você não tem nada e acha que tem, então você é um psiquiatra. E na realidade isso esconde uma situação complicada nossa. Que a nossa situação é essencialmente energética. Ok, voltemos aqui para o nosso assunto. Está difícil, sabe? Ficar, não. Importa desconfiar das narrativas, como importa desconfiar da maneira pela qual surgem certas histórias. Daí eu ter resgatado a história que o Adilson colocou e concluindo a história desse moço. Ele agora já voltou em 2 semanas, ele já está no trabalho, já está indo, já dirige, já fala pouco. E eu perguntei: mas como é que você está? Você está tendo vontade de falar? Ele disse: ainda não, mas eu falo. Ele estava zerado, ele não conseguia mais falar nada, a expressão já zero. A expressão dele era o olhar. E aquela expressão de dizer: eu estou na desgraça, e agora? Aquele olhar que é só quem lida mesmo, como a Vilma lida profissionalmente, sabe? É aquele olhar que não diz nada e diz tudo. Então, coisa complicada é essa coisa do nada, que tem tudo. E o engraçado é que as pessoas desconfiam, né? Não, mas quer dizer que você vai me tratar, não vai me dar remédio, não vai fazer nada. Vai só ficar abanando aqui, pois é. Fazer uma abanada aqui. E você acha que eu vou ficar bom? Pois é, vai ficar melhor do que aquele outro que faz assim. Ele falou: não, eu brinquei com ele. Eu disse: você já foi receber algum passo daqueles que as pessoas fazem assim? Quando eu fiz, coloquei a mão assim em cima da cabeça. Você já foi em algum centro? Eu disse: não. Ou seja, foi. Foi, passou mal. Por quê? Porque você vai danar com questionamento agora no coronário e alguém que já está todo desesperado. A mulher dele me falou confidencialmente, eu acho que ele nem sabe disso, mas depois de 1 semana de tratamento, fora o tempo que ele chegou para começar o tratamento, já foi depois de 1 semana que ele me procurou para ter relação sexual. A gente não tinha mais relações. E um cara jovem, seguramente menos de 40 anos de idade. Olha o ponto do negócio, vai, desanda e diz que é desastre completo.
Agora imagine se a pessoa não tem acesso a isso. Do jeito que o mundo hoje é muito rápido, tudo é muito rápido, né? Tudo é no WhatsApp. Vamos, ah, não vai não, então eu vou arrumar um que vá, pronto. Mais ou menos assim que está funcionando hoje. O negócio hoje é descartável no último limite. Para você perder um casamento, imagina, você joga desse jeito. Você não quer. Tá bom, você não quer? Se segure. Livro dos Médios, na questão 6 do item 176. Essas pessoas são verdadeiros médicos, pois que atuam sob a influência dos espíritos, isso ele falando dos magnetizadores. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médicos curadores conforme o deles. Ou seja, Allan Kardec pegou um diálogo com os espíritos e que esse assunto parece que ele não ficou na gaveta, ele ia e vinha. Então, Allan Kardec perguntando sobre a ação dos magnetizadores, eles são como médiuns. Porque eles recebem influência dos espíritos, mas não são como os médiuns curadores. Em que ele estava? Quando a gente lê as questões anteriores, porque o médium, o magnetizador, ele aura em si a energia. E o que os espíritos fazem? Aumenta a vontade, aumenta a força e dirige os fluidos. Esse é o diálogo dele com os espíritos. Então eles são médiuns, mas não como médiuns curadores, porque como médiuns curadores, eles atuam de si per si. Vamos lá. Revista Espírita, janeiro de 1864. A vontade desenvolve o fluido, seja animal, seja espiritual, porque o sabeis todos agora, há vários gêneros de magnetismo, entre os quais estão o magnetismo animal e o magnetismo animal, que pode, segundo a ocorrência, pedir apoio ao primeiro. O magnetismo espiritual pedir apoio ao magnetismo animal. Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Autor diz Mesmer, na Revista Espírita. Então, o Mesmer, ele já no mundo espiritual, agora, ele vem dizer que nós podemos, como magnetizadores, ter também a ação espiritual, que aí seria o atributo mais direto da mediunidade curadora, mas mesmo este espiritual pode pedir ajuda ao animal. E fica, parece, bem implícito aí, e vice-versa. Então, há de fato uma distinção entre um e outro. E um pede apoio ao outro, mas parece que um não se deixa levar pelo outro. Porque, volta agora para a pergunta inicial, né, para o tema original. O magnetizador com mediunidade ostensiva. Eu acredito que continua valendo a mesma situação. Você quer ter mediunidade ostensiva, quer atuar mediunicamente, atue como médium. Quer atuar como magnetizador, atue como magnetizador. Ah, mas eu não consigo, de repente eu estou no meio de uma ação e é que eu percebo que já veio o Espírito. Então isso precisa ter cuidado, para não cair nos riscos. Vamos lá para as definições básicas, já lá atrás. O magnetizador doa fluido de si próprio. O médium de cura, muitas vezes, jamais sequer ouviu falar de magnetismo. Bem se vê que são duas figuras distintas. Então, se eu sou magnetizador e sou médium ostensivo, eu tenho que ter o domínio do fenômeno. É pressuposto básico. Ou porque mais uma vez eu estou lidando aqui com a questão de definição. O que é médium ostensivo? É aquele que tem uma mediunidade bem ostensiva, mas dominada sob controle, ou que tem mediunidade ostensiva? Porque a mediunidade ostensiva tanto faz, você tem controle ou não. Tem os ostensivos controlados e os ostensivos que não têm controle nenhum. Uma pessoa que está num ônibus e surta mediunicamente num ônibus, ela tem mediunidade ostensiva. Uma pessoa que está aqui ouvindo uma palestra pública e de repente começa a bater na cadeira, isso é mediunidade ostensiva também. Uma pessoa que está aqui
estamos falando o tempo todo de assuntos puramente materiais, em termos de estudo, mas está vendo aqui espíritos, está vendo vultos, isso é mediunidade ostensiva. A questão é, controla ou não? Se você tem mediunidade ostensiva controlada, e você pode aplicar o passe, na hora do passe, eu estou sentindo uma aproximação do espírito, eu controlo, isso é uma coisa. A outra, eu estou aplicando um passe e o espírito vem e se apodera. Isso é outra coisa. Então, a questão, ela precisa passar por essas situações. Porque o mote é o mesmo, desde o princípio, o mote é absolutamente o mesmo, que se chama vontade. A vontade desenvolve o fluido animal como o fluido espiritual. Então, tudo está na minha vontade, tudo está em mim. Então, ainda que eu tenha uma mediunidade ostensiva, tudo está partindo de mim. Qual é a vontade? Como é que se dá o padrão de relacionamento mediúnico? Primeiro ponto, sintonia. Como é que um espírito me sintoniza? Eu tenho que estar aberto para isso. Porque na hora que um espírito me capta de alguma forma que eu não estou aberto para isso, há uma agressão. Não é o que a gente vê numa casa espírita de alguém que de repente começa. O que aconteceu? Ela está emitindo uma sintonia imperceptível e aquele veio e sabacou. Mas o magnetizador ele não pode entrar numa faixa dessa, é perigoso. Então, se por um lado eu estou chamando a atenção o tempo inteiro para esses cuidados, quando a gente pega, bem claro, um bom magnetizador e um bom médium, ostensivo ou não, um bom médium é aquele que tem domínio da manifestação do seu intermédio. Aí pode ser que você tenha um domínio. Mas remonta outra vez para o mesmo exemplo. Na hora que eu estou magnetizador, eu estou focado no ponto que eu vou trabalhar e não no ponto mediúnico. Eu estou aqui, minha vontade é dirigida, é controle total na minha manifestação magnética. Aí entra um espírito, ou eu tenho muito domínio disso, ou eu estou colocando em risco tanto a minha prática como o objetivo do que eu estou querendo. Mesmo, ainda na mesma mensagem, em geral, aquele que magnetiza não pensa senão em desdobrar sua força fluídica, está vendo? Senão em derramar seu próprio fluido sobre o paciente submetido a seus cuidados, sem se ocupar se há ou não uma providência que nisso se interessa tanto e mais do que ele. Amém? Pois é, não é? Olha o que eu venho dizer. Eu não sou bobo nem nada, fui pegar o Avaldo e um outro bobinho, né, chamado Mesmer. Olha só o que ele está falando do foco, que eu estou batendo em tanta questão. O magnetizador, ele se foca, ele se concentra, ele só pensa em desdobrar sua força fluídica, em derramar seu fluido sobre o paciente que está submetido aos seus cuidados, sem se preocupar se há uma outra providência aqui com P maiúsculo, que se interesse tanto ou mais do que ele, ou seja, onde é que está o espírito? Não me interessa. Agora, isso não é o Mesmer encarnado, isso é o Mesmer já desencarnado, lá do mundo espiritual, mandando informação para o senhor Allan Kardec para ele distribuir para a gente saber. Mas aí como é que a gente tem aprendido, meus irmãos, quando a gente for aplicar um passe, a gente pensa nos espíritos para que eles façam o que for, porque Jesus vai ser derramado. Sim, o paciente, você vai pensar nele que horas? Qual é a hora que você vai pensar no paciente? Aí a gente vai, oh Senhor, faça-se a sua vontade. Sim, e a tua vontade, vai acontecer o que com ela? Não tem vontade nenhuma. É uma questão delicada, porque fica parecendo que a gente,
quando estuda magnetismo, parece que a gente fica agressivo. E os médiuns fascistas são os doces de coco, né? Mas vai que a pessoa não gosta de doce de coco, é diabético, é grave. Não sei se vocês entendem do jeito que eu entendo isso, mas a minha leitura é tão direta, é tão objetiva, é tão clara, que eu fico sem espaço para pensar, às vezes até de uma forma diferente. Agindo só, não pode obter senão o que a sua única força pode produzir. Ao passo que nossos médiuns curadores começam por elevar sua alma a Deus, e para reconhecer que por eles mesmos não podem nada, fazem por isso mesmo um ato de humildade e de abnegação, o que é diferente de ladainha. Então eu estou aqui, eu sei do meu poder, eu sei da minha força, eu posso, eu foco, eu vou, eu dou, eu vou fazer. A minha abnegação é: Senhor, ajuda. Senhor, estamos juntos. Senhor, vamos. Estou aqui, sou instrumento da tua ação, mas eu faço a minha parte. Que é tudo que o mundo espiritual quer. Que a gente faça a nossa parte, porque a parte deles aí vem no pacote, vem prontinho. Mas a gente fica se esquecendo da primeira parte. Eu estou focado, eu quero, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou. E aí entra o outro que a gente tinha falado um pouco antes, da humildade, para sair da zona do orgulho, da vaidade. Eu posso, mas vem o mundo espiritual para me ajudar. Não o contrário: Senhor, vocês vão fazer tudo e eu não vou fazer nada. Isso não é humildade, não, isso é ausência do trabalho. Isso é fugir da responsabilidade. E aí aqui, continuando ainda com Mesmer, na mesma mensagem. Esse recurso que envia são os bons espíritos que vêm penetrar o médium e seu fluido benfazejo, que este transmite ao enfermo. Lógico que aqui, só ressaltando, a mensagem de Mesmer, ela está destinada mais aos médiuns curadores. Então, são os bons espíritos que vêm penetrar o médium de seu fluido benfazejo, que este transmite ao enfermo. Também é por isso que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores, é tão poderoso e produz essas curas qualificadas e miraculosas, e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium. Ao passo que o magnetizador comum se esgota frequentemente em vão em fazer passes, o médium curador infiltra um fluido regenerador pela única imposição das mãos, graças ao concurso dos bons espíritos. Mas esse concurso não é concedido senão à fé sincera e à pureza de intenção. Mesmer, pela mediunidade desse senhor Albert, ele recebeu muitas mensagens de muitos magnetizadores. Eu acho que ele deveria ser magnetizador também. Na revista Espírita, ele, de vez em quando, ele aparece trazendo mensagens desse jeito. Então, Mesmer, falando ainda para os magnetizadores, para os médiuns de cura, os médiuns curadores, ele enaltece a posição dos magnetizadores, mas chamando a atenção para um ponto que, inclusive, aqui na hora do intervalo, eu estava conversando com o Marcelo, a questão da fadiga. Por que a gente fadiga, entra em fadiga quando magnetizadores? Porque a gente está usando muito a nossa própria energia, só a nossa. Talvez aqui sobra uma lição. Não necessariamente para ele estar trabalhando com mediunidade incorporada, mas com a captação das energias do mundo espiritual. E como é que se faz isso? Está aí no finalzinho dizendo ele: pela oração e pela não intenção errada. Eu vou fazer em nome de Deus, em nome de Jesus, eu vou fazer em nome do bem. O meu trabalho está acima de qualquer outro interesse. E a oração, que é a evocação, que é trazer os espíritos para penetrarem nos nossos trabalhos. Eu acredito que quem já está na área do magnetismo deve já ter percebido, por menor que seja a sua sensibilidade, a diferença entre um passe puramente magnético e um passe quando você evoca a interferência de alguém. Eu sou meio covarde. Quando os casos são muito graves, eu digo logo para eles: olha, venham para cá. Não venham para cá que eu não vou sozinho, não. Vocês têm que vir. Vocês têm só a turma boa, não quero nenhum
Nenhum desocupado, não, só que é pesado. Mas é claro, por que ele mandou um problemão para mim? Para eu resolver sozinho? Não. Já que você mandou, agora você venha junto, venha no pacote. E já aconteceu que eu estava aplicando um passe, eu senti que eu estou me acabando, aí eu fiquei, vocês estão fazendo o quê? O que vocês estão pensando? Vocês acham que só sou eu, é sozinho? Se for assim, eu paro agora. E eles acreditam. E aí, daqui a pouco, você, do nada, você sente que parece que entrou né? Baixou o santo. Mas não, é uma nova energia. Sem corpo, né? A gente fica leve. Gente sente quando chega e chega mesmo para valer. Ou então você percebe que você estava colocando muita energia, muito fluido, e a coisa não andava, não deslanchava. Você usa a técnica, despeça, faz mais um pouco lá. Ei, meninos, aqui, vamos aqui, vamos. Vocês não disseram que quando a gente chama vocês, é vocês que distribuem tudo? Então, vamos lá, está aqui a energia, vamos nessa. Mas você põe ali a mão, o negócio começa a andar. O que é diferente da proposta da mediunidade que vocês. Essa liberdade, porque eu tenho um amigo nosso que ele já vai comigo, o Lindo Marco Coutinho. Eu digo para ele que eu não tenho mediunidade. Ele diz, rapaz, se você não tiver, você vai ter que vai ter. Mas eu não tenho, porque eu não vejo, não ouço, eu não sinto, eu não me arrepio. Agora, na hora de chamar, eu chamo. E como é que você disse que não tem mediunidade? Eu digo, não, chama eles quiserem relacionar. Se eles disserem, então eles vêm. Agora eu não preciso estar aqui incorporando nem respirando fundo, não. Vocês vêm e vêm direitinho. Venham fazer o silêncio. Mas não é assim que a gente aprende isso, porque a gente não aprende assim, não, porque a gente aprende com beiçumosa. Meus irmãos, quando vocês forem fazer o trabalho. A gente aprende assim, né? Eu não, como não aprendi assim, eu digo, como é que é? Vamos ou não vamos no negócio aqui? Tem que entrar no processo. E eu não sei se é porque eles me conhecem, mas eles entram na onda. Eu chamo assim e eles vêm. A gente está até que horas, Sônia? É agora. Até agora. É agora. Até agora? Já passou lá. Mas vocês não dizem nada. Para a Sônia você deu sinal, para mim você não dá. Então bom, então a gente. É porque a pergunta e resposta? Então pergunta e resposta. Vamos lá. Uma pergunta não, resposta também. Nós tínhamos lá no nosso grupo um magnetizador que ele só queria trabalhar em laboratório. E ele fazia um monte de gestos, graniçava e e o nosso dirigente disse para ele, olha, não vai dar, assim não pode ser, etc e tal, e começou a pedir para ele não incorporar. E ele saiu do grupo. E eu recentemente eu encontrei esse amigo e relações, rapaz, não devia ter saído lá de vocês, mas vocês não querem aceitar eu trabalhar incorporado, então é difícil, mas eu gostava muito de trabalhar lá. Bom, a pergunta o que acontece com esse magnetizador que ele diz assim, ó, eu peço porque, ó, eu não quero lembrar de nada, não quero saber de nada, vem aí, dá o passe no cara e o tal guia vinha. O que acontece? Que distorção é essa? Que tipo de mistificação é essa que acontece numa situação dessa? Marcelo, o que eu acho, sobretudo, o primeiro plano que está bem visível para mim é que é mais uma tentativa de fuga. Porque na hora que eu me manifesto, eu incorporo e digo o que o Espírito faz, o que der certo ou errado, o que der certo eu digo porque a minha mediunidade é boa, e o que der errado é culpa de alguém, ou do paciente que não tem merecimento, ou do Espírito que foi errado. E você mais uma vez fica fora, ainda mais você usando, não, porque eu não quero me interessar, saber do que fiz, nem do que não fiz, o que foi feito. Magnetismo, ao contrário desse fenômeno mediúnico, ele chama você para a responsabilidade.
Imagina bem, vamos voltar para aquele caso que o Adilson colocou, já que tem um caso real. Tá aqui, eu estou aplicando o passe. Cresceu, o trem lá cresceu. Ah, então, sim, mas com o magnetizador eu vou destruir. Veja que o nível de responsabilidade é outro. Se fosse mediúnico, eu ia dizer, não foi eu, e portanto os espíritos sabem o que estão fazendo e a gente deixa para lá. Então, a nossa ação como magnetizador ela é muito mais cobrada. Não pelos outros, mas de nós para conosco. Além de quebrar um pouco esse estereótipo, né? Muito esquisito. Eu mesmo não gostaria de estar numa cabine de paz, estou aqui esperando aqui um pássaro. Me tiraria minha concentração, me deixaria, sabe, haver navios. Eu prefiro alguém que sabe o que está fazendo e não precisa nada disso. Às vezes, por exemplo, tem sessões, eu vou falar hoje de sopro. O sopro, eu sugiro que o paciente saiba disso o que é antes de ser feito. Porque você imagina, você não conhece espiritismo, não conhece nada, alguém lhe trouxe, você está com um problema, você entra na cabine, você atrapalha a terapia. Então eu acredito que essa ação ela melhora quando ela é explícita. O problema do magnetizador, do médico que trabalha incorporado e dando vazão a tudo isso, ele cria mais óxido do que solução. E depois ele fica pior. O nosso caso lá no Leandro foi um caso bem mais grave, que foi bem mais grave porque foi a melhor magnetizadora que a gente já teve até hoje para curas de ossos, de pele. Até hoje não apareceu ninguém que chegue nem perto do que ela é. Mas ela se mudou de ser médica. Ela não queria ser magnetizadora. Até que ela fez um absurdo. Ela lá um dia trancou uma das cabines, na época tinha uma única cabine que tinha porta, ela trancou. E no dia seguinte, eu que fui na tarde, passou de manhã, quando foi à tarde, que ela foi fazer a limpeza, ela tinha cortado a falange do dedo de um Deus. Ela pegou o bisturi e cortou. Dizendo que estava incorporada. Mas imagina só um negócio desse. Se tem alguém com uma denúncia, poderia ter fechado a instituição. E aí ela foi convidada a se retirar, porque você quer ser mais. Primeiro tudo, ela proibiu de fechar a porta, ela fechou. Ela já tinha sido convidada, ela dizia que de vez em quando incorporava. E foi falado com ela numa reunião de todos os trabalhadores, e dito a ela e ao espírito. Eu digo, porque se você tem um espírito que trabalha com você, ele tem obrigação de estar aqui. Então ele fica sabendo que ele está proibido de se manifestar aqui, que é o trabalho de magnetismo. Ainda depois disso, ela vai e faz um processo desse. E bem, você levar um bisturi, foi bisturi mesmo, ela passou o bisturi, cortou o dedo do idoso, e por sorte nossa, ela foi imprevidente de rolar em gás e jogou na lata do lixo. E quando a menina foi recolher o lixo, o dedo saiu de dentro da gás e estava lá, mostrando o dedo e pronto. Ai, que bronca! Em nome de mediunidade, então muito melhor que você saiba. Perdemos a melhor, não estou falando da magnetizadora comum, perdemos a melhor magnetizadora que a gente tinha. Para não correr o risco. Olha, se ela cortou um dedo, o que ela pode fazer depois? Então você veja que é uma mediunidade deslocada. Eu quero trazer uma questão aqui sobre isso, que é muito importante. Como coordenadora de magnetismo, eu tenho deparado com essa questão dos que vêm ser magnetizadores sendo médicos. Tá? Tive um caso como o deles, que a moça se afastou, porque eu acho que eu não soube também lidar bem com a situação. Hoje, na segunda turma de estudo de passe, encontram-se alguns médiums estudando magnetismo. Sensíveis, eu penso que vai ser interessante, mas mediante isso que você está falando, eu acho que é um fator complicante de como comportarão diante disso, porque eu acho que também é uma questão de educação mediúnica. Não? Ótimo. O problema é exatamente o que eu estou colocando desde o começo. O que a gente entende por ostensividade? Porque mediunidade, a gente acabou de ler um texto aqui, todos somos, todos os magnetizadores, quando estão magnetizando, de alguma forma estão desempenhando uma função mediúnica também.
O problema aqui, eu entendi, essa ostensibilidade é aquela mediunidade acima de um determinado nível sobre a qual você não tem domínio. Se não tiver domínio, aí complica. Foi o caso que o Marcelo falou, que é o mesmo caso que nós vivemos lá. Então você veja que chega num determinado momento em que fica muito difícil. Agora, para quem está bem desenvolvido, para quem tem domínio, isso também já falei, aí é diferente. Volto mais uma vez, você tem um foco, você está focado, fica difícil você ter esse domínio se você não já tiver o domínio antes, para saber quem se aproxima. O defeito que tem, que fica mais grave, é um problema que eu abordei aqui do início, é o nosso modelo espírita. O nosso modelo espírita está descompensado. As pessoas que estão formadas em mediunidade estão mal formadas. Elas não estão vindo com a preparação, elas estão vindo com a manifestação. Porque você ter manifestação mediúnica é uma coisa, você ter uma preparação mediúnica é outra coisa. Tá? Então, se você tem um médium bem preparado, não há maiores riscos. Agora, um médium ostensivo, aberto, é um risco grande. E eu, particularmente, não estou disposto a correr. Estudo. Eu diria estudo, prática e experiência. E tem que se estudar, só estudar, também na hora da experiência vai fazer falta, tá? Então tem que estudar e tem que experimentar. Eu vou colocar um depoimento mais perto. Um depoimento, eu sou médium ostensiva e estou na casa aqui em Mensageiros há mais ou menos 5 anos. E eu comecei com o estudo da mediunidade e comecei desenvolvendo aqui com o estudo, né, a mediunidade. Fiz todo o caminho, né, da casa, dos estudos, e no último ano do COEN 2 eu fiz o curso de magnetismo. Então, assim, eu já aprendi, até o curso foi feito com a Sônia na época, foi a segunda turma, né? Segunda turma da casa. Isso. Então, assim, até através do curso magnetismo, a gente sabendo de tudo isso, dessas questões, na época eu até fiz esse questionamento com o Adilson, que te mandou um e-mail, comentando sobre a questão da mediunidade, se teria risco, se a gente poderia trabalhar, se não teria nenhum problema. E foi dito que não, até porque tinha Ana Vargas, né, trabalhando como médium no Rio Grande do Sul. Então a gente ficou mais até seguro em função dessa instrução e começando a trabalhar já até, inclusive na recepção do passe magnético, do trabalho da casa, né? Então, assim, se, na minha opinião, se for feito um trabalho com cautela, né, observando, né, com segurança, observando as energias próprias do magnetizador, do médium, se testando e tendo realmente responsabilidade, na minha opinião, se consegue, mas realmente você tem que se conhecer. Então, por exemplo, eu participo do grupo mediúnico da casa, eu trabalho como médium de incorporação, desdobramento, mas assim, o que eu consigo perceber que o que tem que ser feito é realmente isso, foco. Então, na hora que você está trabalhando com o magnetizador, ter esse foco, essa vontade direcionada com relação ao cuidado do paciente. E aí a ajuda espiritual, assim como qualquer outro magnetizador, você vai ter esse foco. A diferença que eu percebo é assim, a gente percebe realmente, né, as energias do paciente, né, energias boas ou ruins, etc. Então, você aproveita, né, e isso em prol do paciente, direciona as energias para aquele foco, né, dentro do passe magnético mesmo em si. E aí o que acontece muitas vezes é, após o passe magnético, você percebe que você está, às vezes, com essa energia, você captou essa energia, existe, às vezes, a entidade. Então, após o término do passe magnético, às vezes, a necessidade de fazer um encaminhamento com uma outra pessoa, uma outra situação. Mas eu concordo, assim, que realmente, a pessoa que é médium sensível tem que ter muita cautela e aprender a ter esse controle. Muito evidente isso. Bom, é um depoimento que corrobora com tudo isso que a gente está colocando. O problema é, tem segurança? Tem. Não tem segurança, aí
fica tudo claudicando. Mas mesmo com muita segurança, tem que estar atento, para não deixar escapar, porque numa escapada, mas que bom, parabéns. Então, só ia fazer uma colocação aqui, que a nossa casa, que muitas pessoas não conhecem, é uma casa hoje que temos muita questão ligada à mediunidade. Hoje a casa tem 15 grupos mediúnicos, então são 150 pessoas, e nesse curso de magnetismo que nós estamos fazendo aqui agora, muitos médios estão presentes estudando. E nós fazemos questão disso também. E é muito bom, tanto médios como dirigentes do grupo mediúnico, porque essas pessoas, como médios, que quando ela estuda o magnetismo, no caso a Ana que estudou, porque o estudo nosso é de 1 ano, então nós debatemos muito esse tema durante todo o curso. A Sônia Tavares, eu estou sempre falando em todos os cursos, inclusive no COEM. Nós trabalhamos junto com o magnetismo, uma coisa diferente. O médium, quando ele conhece o magnetismo, ele sabe do magnetismo, ele nos ajuda, inclusive, no próprio grupo mediúnico, porque até os termos que eles utilizam, quando ele já sabe, ele fala, principalmente nos tratos de obsessão, quando eles percebem assim, ele fala assim, olha, a entidade está falando para dar um passe assim, no extremo, porque ele conhece o termo, ele está estudando no grupo de magnetismo. Então, essa interação que a Ana está falando, e as casas acho que tem que proporcionar isso. A pessoa entra no grupo nosso de estudo de magnetismo, nós falamos constantemente, desde a primeira aula, dessa dificuldade do médico ostensivo. E fazemos questão que eles ficam lá, e eles gostam. A gente sabe, a gente tem muitos médicos que estão estudando, e eles gostam de estudar, não porque vão trabalhar como magnetizador, mas como médicos, para eles desenvolve muito mais do que eles estão tendo os conhecimentos do magnetismo, né? E os dirigentes também, os dialogadores, né? Então isso enriquece muito também isso. Que bom, parabéns. Mas não só encerrar, Acho que eu perguntar para o Adilson se todos os médios ospecíficos podem ser também sonâmbulos. Repita aí, por favor. Todos os médios ostensivos São sonâmbulos? são sonâmbulos também. Nem todo sonâmbulo é médio, nem todo médio é sonâmbulo. Tem sonâmbulo que não consegue nenhum contato com o espírito, mesmo quando ele está em estado de sonâmbulo. Tem os sonâmbulos que conseguem contato com espíritos, mostrando a mediunidade sonâmbula. Tem sonâmbulos que desenvolvem outros tipos de mediunidade, como psicografia, psicofonia, audiência, trabalham com mediunidades nas reuniões mediúnicas. Tem médios que nunca são sonâmbulos, tem outros médios que têm sonambulismo também. Então, no nosso trabalho lá, nós temos hoje três sonâmbulos, todos os 3 são médios. Participam das reuniões mediúnicas. Eu trabalho com sonambulismo em uma reunião, trabalho com mediunidade em outra reunião. E nós temos lá nas nossas reuniões, na nossa reunião mediúnica, temos uns 4 médiums lá ostensivos que são magnetizadores. Trabalham com magnetismo, na hora de trabalhar com magnetismo. Na reunião mediúnica, trabalham com mediunidade. Cada coisa no seu canto. Eu só queria fazer uma pergunta para a Sônia aqui, que ela falou de aflorações em posição anti-horário. Ficou aqui até agora no meu ouvido, não sai da minha cabeça. Então, inclusive nós vimos também em livro isso, naquele livro do projeto Manuel Filomeno, Qualidade da Prática Mediúnica, citando que inclusive o Divaldo faz isso. Mas era uma questão já, não lembro bem de onde que começou, já foi até meio intuitivo isso. E o que nós entendemos é que nesse momento em que a entidade está, que nós trabalhamos em grupo de desobsessão, então normalmente quando vem uma entidade assim muito densa, o médico se afasta, né, o encarnado se afasta perispiriticamente um pouco mais do corpo, que essa ação, esse passe que é feito anti-horário, ele vai atingir a entidade, não atinge o médium, porque os médiuns não sentem nenhuma influência negativa contra isso. Claro que... Sim, nós experimentamos há algum tempo e tem dado certo. Isso que eu estou dizendo que a gente os médiuns, a gente até pergunta, não sentem nenhum problema, nem dor de cabeça, nada.
Então, a impressão é que realmente o processo é possível que aconteça dessa forma. O médium está afastado, não sei se acontece isso em todos os grupos mediúnicos, porque talvez o espírito sofredor não haja tanto essa diferença, mas no grupo de desobsessão, parece que o médium se afasta um pouco mais. Então, quando a gente faz esse processo, também não é muito tempo, né? A gente faz até que o espírito consiga, e isso geralmente é meio rápido, e aí a gente já para, né? Esse passe de afloração, para que ele faça a regressão de memória, e quando ele começa a se ver na outra situação, a gente já para de fazer o passe. E aí, normalmente, a gente também induz, às vezes, a entidade a dormir, a gente faz passe longitudinal concentrado, para a entidade dormir, ela é levada, e o médium não sente esse reflexo. Eu aprendi com o Jacó a fazer perguntas, a questionar, né, informações e ver se elas são coerentes. Então, eu sempre ouvi Jacó falar que a gente tem que ter muito cuidado, de baixo para cima nunca, e nem no sentido anti-horário, né? Então, foi essa questão que a hora que eu ouvi, houve uma... Então, a gente até gostaria que realmente outros grupos testassem isso, né? Se os médicos permitirem, né? Não, mas veja bem, nós estamos falando isso no grupo mediúnico, não no tratamento com o paciente. Nós estamos falando no trabalho de obsessão quando o médico está com dificuldade, é diferente. Nós não estamos falando do paciente, para diferenciar bem isso. É usar o magnetismo no grupo mediúnico, que é outra questão. O médium está com a entidade, está conversando com a entidade, de repente o dialogador acha por bem que o espírito tem que fazer uma regressão de memória. Aí é do lado mais direcionando para a entidade, mas é claro que quando ela está junto do médico, você faz esse passe no médico. Grupo mediúnico, não com o paciente na cama de passe. Gente, na parte da tarde, a frente vamos abrir um espaço maior de perguntas, de 1 hora, fazer bastante perguntas, vocês anotem as perguntas. E amanhã de manhã nós vamos abrir um espaço só para perguntas e respostas, tá, gente? Anotem